creio. Hoje é diferente? Bom, não. Se você for na Índia, você vai ver vários deuses, né? Eu lembro de um amigo meu que era missionário lá na Índia, ele mandou para mim uma foto, né? Lá, e eu disse assim, olha, como é que, ao que ponto que chega o ser humano, né? Eles se curvando diante de ratos, cheio de ratos, assim, eles se curvando diante dos ratos. Né? Que coisa menor, né? Terrível. Por quê? Porque eles são, de certa forma, panteístas, né? Ou seja, tudo é Deus. Então, o rato é Deus, o elefante é Deus, a vaca é Deus, tudo é Deus. Isso é chamado panteísmo. Tá? Por exemplo, nós somos teístas, né? Nós somos teístas, nós cremos num Deus transcendente e imanente. Transcendente porque está acima do universo, e imanente porque Ele habita em nós, tá? Ele está em nós. Tá? Então, transcendente e imanente. Eles não. Eles creem que tudo é Deus. Então, por isso são politeístas, né? São religiosos ao extremo, né? Que influencia todas as áreas da sociedade. Tudo bem, gente? Tranquilos? Vamos continuar recordando aqui? A região onde os judeus, né? Eles no Oriente Médio estão, eles estão no Oriente Médio, essa região hoje é conhecida no mundo como Palestina, não é verdade? Né? E quem que adotou o nome Palestina? Alguém sabe? Quem foi que adotou esse nome Palestina? Os romanos, para tirar o nome Judeia. Isso, então, né, lá no ano 135, né, para substituir o nome Judéia, né, porque os romanos estavam cansados de tanta rebelião, tá, dos judeus. Eles estavam, né, cansados, eles viram que de ver, né, de tempos em tempos os judeus se rebelavam, como por exemplo no ano 70 depois de Cristo, né, na rebelião lá de Jerusalém, né, eles chamam de massacre de Massada, né? Por quê? Porque tinham mais de 1 milhão de judeus ali, né, ou mais, tá? E eles se recusaram a se entregar aos romanos. O general Tito foi lá, né, cercou 3 anos, né, os muros de Jerusalém eram gigantescos, né, cercou e morreram de fome, pestilência e depois a espada. Então, antes de Flávio José, então, em primeiro. Foi durante o Flávio José. Flávio José estava lá com os romanos, certo? Ele estava lá com os romanos, porque ele já tinha se entregado aos romanos. Flávio José, que era um judeu, tá, gente? Um historiador, e ele contou isso. Então, se você lê o livro do Flávio José, a história dos hebreus, ele vai contar, ele estava lá com o general Tito, né? E ele estava tentando convencer os seus párias, né, os judeus, eles estavam tentando convencer de se entregar, porque senão eles iam morrer, né? Eles não se entregavam, e a fome era tão extrema, que aí Flávio José comenta, né? Era tão extrema que as pessoas que escaparam de lá, ou mesmo se entregaram, né, disseram que tinham mães, né, comendo seus filhos, porque não tinham o que comer. Né? Matar o filho para poder comer. Então, assim, é o que Jesus disse, né? Ai das grávidas. Porque foi terrível, realmente foi, né, horroroso o que aconteceu. Então, Flávio José, ele descreve com detalhes, porque ele estava lá. Pergunta, pastor. Palestina, foram os romanos que deram esse nome ou mudou esse nome? Os romanos que deram esse nome, Palestina. Ele mudou o nome para Palestina, não mais Judéia. Entendeu? Não é aqui da terra dos judeus, Palestina. Pronto, acabou. Eles mudaram isso, entendeu? Então, portanto, né, é uma corruptela da palavra filístia, tá? Palestina é uma corruptela da palavra filístia. Então, assim, vamos dizer assim, os povos, o povo, né, era o que mais, né, era o que tinha mais turbulência, onde os romanos tinham mais problema era com os judeus, tá? Os outros povos conquistados, eles aceitavam, até inclusive introduzia os deuses romanos lá, tá? E para eles era mais um deus,
né, se ele conquistava, por exemplo, vai sair na gravação, ó, o seu celular aí tocando. Então, brincadeira. Então, assim, os outros povos tinham vários deuses, não tinha? O Deus romano era só mais um Deus. Agora, o judeu não aceitava. Chegava lá, colocava um Deus romano, ou se não colocava a figura do imperador lá, eles não aceitavam. Eles se rebelavam, começavam, né, preferiam morrer do que aceitar. É interessante, né? O zelo que o judeu tinha por Deus. Por quê? Lembra? O povo de Israel era idólatra antes do cativeiro. Depois do cativeiro, tá? Da Babilônia, né? 70 anos, acabou. Eles não querem saber de idolatria de jeito nenhum. Então eles eram extremamente zelosos, né? Ou seja, eles eram monoteístas, ou seja, acreditavam só em um Deus. Não eles, né, os outros povos que eram politeístas. Tá? Isso é interessante porque, por exemplo, os judeus ortodoxos, aqueles que não são messiânicos, né? Não são messiânicos, aqueles que não creem em Jesus, eles acusam os cristãos de ser politeístas, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Eles não aceitam a questão da trindade, eles não aceitam a questão de, né, como é que um Deus pode ser Pai, Filho e Espírito Santo e um Deus só. Tá? Então eles têm a dificuldade, mas eles não aceitam. Mas compreender Pai, Filho e Espírito Santo pelo raciocínio humano é impossível. Tá? Você tentar racionalizar isso é impossível. Não tem como. Né? É um Deus só. Como, por exemplo, né, a gente sempre dá o exemplo do Sol. Né? O Sol é uma estrela só, não é isso? O Sol não é uma estrela? Se estiver errado aqui, você me corrige. Então, o Sol é uma estrela. Né? Uma estrela só. Porém, a luz do Sol seria como se fosse Jesus. E o calor do Sol, o Espírito Santo. Né? E o Pai está lá na estrela. Então, uma só. Né? 3 em 1. Tá certo? Então, é só para entender, né? Mas eles não conseguem entender isso. Então, voltando, então, a Palestina foi adotada pelos romanos, conforme vocês responderem. Né? Tem um mar, né, muito famoso daquela época, certo? Onde viajou, por exemplo, os cedros do Líbano, né, para a construção do Templo de Salomão, lembra? Salomão mandava vir, né, através do mar, Tiro, né, o rei de Tiro, mandava, né, para Salomão várias madeiras, né, cedros do Líbano, para construir o Templo de Salomão, não é isso? Esse mar também é onde o profeta Jonas foi, né, lançado também, né, onde o grande peixe pegou o profeta Jonas. Tá? Esse mar é famoso, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, navegou nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele navegou nesse mar. Tá? Nesse mar fica a ilha de Chipre, tá? Creta, Malta, tudo nomes referidos na Bíblia, né? Onde Paulo ficou, né? Em Creta, em Malta, tá certo? Esse mar, inclusive, banha Israel. Eu não quero saber. Pergunta chave. É conhecido na Bíblia como Mar Grande ou Mar Ocidental. Pronto. Qual que é esse mar? Conhecido na Bíblia como Mar Grande. Que mar é esse, gente? Mediterrâneo? Hein? Mediterrâneo. Muito bem. Esse menino está afiado, tá vendo? Mar Mediterrâneo. Né? Me ajuda, né? Mar, né? É a mesma coisa que você fala assim, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia primeiro é água doce, né? Só que o nome de mar, mas é o Mar Mediterrâneo, né? Com certeza. Agora, o Mar da Galileia, né? É um lago, né? Todo mundo sabe que é um lago de água doce, né? Correto? Formado pelo Rio Jordão. Todo mundo sabe disso, né? Agora, porque ele é grande, gente. É muito grande, por isso que ele chama o Mar da Galileia, tá? Mas tem outros 3 nomes do Mar da Galileia na Bíblia, né? Que cita o Mar da Galileia com outros 3 nomes. Alguém por acaso sabe quais são esses 3 nomes? Mar de Quinerete, Tiberíades e de Genezaré. E Lago de Genezaré, tá? Então, quando fala assim, Jesus atravessou o Lago de Genezaré, é o Mar da Galileia. É o Mar de Tiberíades. Então são 3 nomes, tá? Quinerete também é outro nome. O Mar da Galileia tem, tá?
Então são 4 nomes, né? Mar da Galileia, Quinerete, Lago de Genezaré, tá? E Tiberíades. Ok? Então, você vê que naquela época, né, eles davam por exemplo, tinha 12 tribos, então as tribos às vezes, esse é o Tiberíades, o outra tribo, né, já colocava, já citava outro nome. Na verdade, né, isso na época do Antigo Testamento. Depois, quando ficou só os judeus, né, o tribo de Judá, continua essa tradição, chamar o mar da Galileia com esses outros nomes também. Tá? Tudo bem? É claro que aí ficou registrado isso, né? Gente, aí veio também o Mar Morto, né? Também é conhecido como Mar Morto. Salgado, tem muito sal, né? Então, mar salgado, não é isso? Né? E é dado esse mar, né? Onde o quê? O Mar Morto é onde Sodoma e Gomorra estavam. É onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não foi? Sodoma e Gomorra. E depois depois de 200 anos depois de Cristo, né? Ele ficou com um aspecto triste, porque era um mar morto mesmo, tá? Não tinha nada, não tinha vida, né? Como hoje, inclusive, né? Qual que é a data? 200 anos depois de Cristo, tá? Ele ficou com esse nome, né? Com esse nome por causa do seu aspecto triste, Mar Morto. Antes ele não era assim? Não, aí que está o detalhe. Ele Esse é o era, nome do morro, né? mas que ficou com esse nome Mar Morto por causa de 2 personagens históricos. Alguém sabe quem são? Dois personagens históricos que deram definitivamente o nome de Mar Morto, né? Que considerava Mar Morto. Lá, gente. Foi lá? Como é que é? Lá? Não, 200 anos depois de Cristo. Foi. Né? Então, se foi 200 anos depois de Cristo, o já tinha morrido há muito tempo. Né? Aqui tem Justino e Justino, muito bem. Justino foi um e o outro? Pausânias, tá? E os dois, tá, deram o nome, Justino e Pausânias deram o nome de Mar Morto, tá? 200 anos depois, eles só olharam para o mar, aquela coisa parada, triste e tal, né? E relataram, né? Porque são historiadores, Pausânias e Justino, eles escreveram, historiadores, tá? Naquela época, escreveram sobre o mar. Tudo bem? Lá, por exemplo, né, Gênesis 14, 18, né, há uma referência sobre Jerusalém, não é isso? Que aparece como nome de... Como é que era o nome de Jerusalém? Salém. Tá? Inclusive tem o rei de Salém, né? Melquisedeque, não é isso? Também é chamado na Bíblia, tá? Jerusalém, sabe de quê? Jebus. Tá? Jebus, dos Jebuseus, né? Onde Davi conquistou, não é isso? Jerusalém é chamado de Jebus. Também é chamada de Sião. Vamos a Sião, quer dizer, vamos a Jerusalém. Tá? Jerusalém é chamada de Sião. Tá? E também de outro nome chamado Ariel. Lá em Isaías chama de Ariel. Tá? Ou Lareira, também Lareira de Deus. Jerusalém tem vários nomes, gente. Lareira de Deus. Cidade da Justiça é outro nome de Jerusalém, tá? Santa Cidade, muitos também chamam de Jerusalém de Santa Cidade. Ou Cidade do Grande Rei, Cidade de Davi, tá? Jerusalém é construída assim, tá? O significado da palavra hebraica Jerusalém é o quê, hein? Alguém sabe? Qual que é o significado da palavra hebraica Jerusalém? Cidade de paz, né? Habitação ou cidade de quê? De paz. Tá? Então, oremos por Jerusalém, oremos, né, para que haja paz em Jerusalém. Então, quer dizer, a cidade de paz ou habitação de paz, né? Por isso que é importante a igreja orar por Jerusalém, tá? A igreja somos nós, né? Nós temos que orar por Jerusalém, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar por Jerusalém, para que haja paz, tá? É muito importante isso, tá? Porque
hoje você sabe, né? Por exemplo, agora recentemente o presidente lá da Palestina, esqueci o nome do cara, né? Ele definitivamente falou assim, não quero saber, né, de acordo com Israel, né, o acordo que o Trump está tentando aí com Israel com eles, né, com os árabes. E ele falou que não quer saber, tá? Mas ele deu margem para que o Macron lá da vida, lá o Macron, que é o presidente da França, pudesse interferir e tal, tá? Então aí eu não sei qual que é o objetivo disso. Eu desconfio, mas vamos deixar para lá, né? Mas que haja paz, né? Nós temos que orar pela paz de Jerusalém. Tudo bem? Por isso que a gente tem que acompanhar para saber algumas coisas que estão acontecendo no mundo afora, né? Está todo mundo falando só de coronavírus e está esquecendo de outras coisas que estão acontecendo por trás disso, tá? Então, fique atento, porque está acontecendo uma nova ordem mundial, bem sorrateiramente o pessoal não está entendendo, que está existindo sim, aos poucos. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Os judeus, né? Você sabe que os judeus têm 7 festas religiosas anualmente, né? Quais são essas festas bíblicas, religiosas aí? Páscoa, muito bem. Tabernáculo. O que mais? Purim. Tabernáculo, ouvi tabernáculo, o que mais? Purim. Purim, muito bem. Trombetas ou bono. Trombetas, muito bem. O que mais? Você estava 5, né? Faltam 2. Oi? Pentecostes. A festa de... a festa de Pentecostes... Ah, não falamos não, realmente, você tem razão, Pentecostes. Nós falamos Páscoa, Pentecostes, festa tabernáculo, festa trombeta, Purim, o que mais? Dia da expiação. Não entendi? Dia da expiação. Ah, o dia da expiação, muito bem. Como é que chama o dia da expiação? Yom Kippur, tá? Hoje eles chamam de Yom Kippur. Yom Kippur, dia da expiação, tá? O que é expiação? Então, quando um cordeiro é morto, tá? E ele então é entregue, né, pelos nossos pecados, tá? Então ele automaticamente, esse cordeiro que é morto pelos nossos pecados, ele está fazendo expiação pelos nossos pecados, ele está, né, nos redimindo, ele está nos perdoando, né? É interessante isso, sabe por quê? Porque os judeus de hoje, né, os judeus atuais, como eles não têm um templo, tá? Porque, veja bem, eles não creem em Jesus como Messias, a maior parte, tá? Dos judeus ortodoxos. E eles não têm um templo para sacrificar um animal. Então eles fazem o Yom Kippur, para eles hoje, tá? Eles sacrificam, por exemplo, animais, né? Pode ser até uma galinha, né? Eles sacrificam como se fosse representando para a expiação do pecado dele, porque eles não creem que Jesus é o cordeiro, tá? Então a expiação é feita matando um animal, né, chamado Yom Kippur, fora do templo, tá? Foi uma forma deles serem, né, o pecado deles ser expiado, quer dizer, ser perdoado, tá? Matando animais dessa forma. Hoje em Israel ainda é uma prática, principalmente os ortodoxos, tá? Porque, já que eles não creem que Jesus é o cordeiro, que morreu e tudo mais, então... Mas é uma vez por ano só. Oi? É uma vez por ano só? Geralmente, tá? Hoje eles usam como prática, né? Às vezes, dependendo da situação, eles usam até 3 vezes, 4 vezes, contrariando, que a Bíblia, na verdade, né? Não, uma vez por ano só é quando, vamos relembrar aqui, é quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, certo? Para a expiação de todo o povo. Mas quando era a expiação de uma pessoa, um indivíduo, aí já não era uma vez só, tá? Então, não era só uma vez que acontecia isso. Pecava muito. Tinha muito pecado. Pastor, então vamos numerar aí as festas novamente? As 7 festas, tá?
Páscoa, né? Vamos lá, Páscoa, tá? Ou Pêssar, né? Em hebraico, Páscoa. Pentecostes, lembrando que a palavra Pentecostes é 50, né? 50 dias depois da Páscoa, né? Ok? Os tabernáculos, né? Aliás, o Pentecostes também é chamado de primícias, tá? Os tabernáculos, tá? Jesus tabernaculou, Jesus andou entre nós, né? O judeu chama de Sukkot, né? Que cabanas, né? Que eles faziam, então tabernaculou. O que é tabernáculo? Eles faziam uma espécie de cabaninha do lado, né? Fora da casa deles, tá? Num determinado local, e eles ficavam lá 2 dias, 3 dias. Para que isso? Para relembrar que Abraão peregrinou, né? Abraão ele andou, né, entre a terra de Israel e não ficou lá. Então é só para lembrar os costumes dos seus pais, né? No caso Abraão, tá? Por isso chama tabernáculo. Tem também a festa da trombeta, né? As trombetas, tá? Onde eles tocavam, né? O shofar. O Yom Kippur, nós falamos, né? O dia da expiação, tá? A festa de Purim. A festa de Purim está ligada a quem? Alguém lembra? Esther. A Esther, né? Quando a Esther ela foi com Mardoqueu, né? Eles conseguiram impedir que os judeus morressem, né? Fossem assassinados, né? Pelo esqueci o nome agora eu estou confundindo com Sambalat, o Sambalat é outro. Na época de Esther, Amã era o tio dela. não, Amã era do Mardoqueu, então isso. Amã era o Amã era o mal. perseguidor. Tá. O Amalequita lá, o Amã, né? Então ele, resumindo, a festa de Purim foi por causa disso, né? Ele armou, né, um complô contra os judeus e depois Deus reverteu isso, tá? Por isso que chama de Purim, para relembrar disso. E finalmente o Hanukkah, né? O que é Hanukkah? Festa das luzes, tá? Onde Deus, né? Por exemplo, Deus, quando guiou o povo de Israel pelo deserto, à noite ele guiava, né? Ele guiava a noite no deserto através de literalmente havia a glória de Deus, né? Com uma luz imensa, né? A glória de Deus guiando eles o tempo inteiro. E durante o dia a nuvem, tá? Que guiava o povo de Israel. Né? Então a nuvem parava e eles paravam. Tá? Aí, quando Deus, né, parava, a nuvem parava, eles paravam também, eles ficavam lá. Quando se deslocavam, eles iam, né, deslocando também. Tá? Era um exército bem composto, né, na época. Né? Como é que chama? O quê? Hanukkah. Agora, essas 3 festas judaicas, tá? Todas essas 7 festas, 3 festas judaicas são mais importantes. Não podia faltar de jeito nenhum, por exigência da lei. Dessas 7 festas, 3 eram as mais importantes. Quais eram? Pentecostes, tabernáculos. Oi? Pentecostes, tabernáculos. E Páscoa. Então, a Páscoa, né? A Páscoa é óbvio, né? O que mais vocês falaram aí? Pentecostes, sem dúvida. Lembra que por exemplo, no dia de Pentecostes, né, a igreja, o quê? Porque várias pessoas de várias partes do mundo, né, medos, persas, vários povos daquela época, né, medos e persas, esquece, tá, gente? Tem nada a ver. Vários povos daquela época, né, da Frígia, de Capadócia, né, vários estavam lá, judeus, tá? De várias partes, do Ponto, né? Eles iam lá para Pentecostes, tá? Por causa da festa. Foi nesse dia que Deus resolveu o quê?
o Espírito Santo veio com poder, né, sobre sobre a igreja, tá? Que estava reunida lá, os 120, no tabernáculo lá. Foi nesse dia. Tudo bem? Ok, gente? Então, Pentecostes. Vocês falaram de Páscoa, Pentecostes, qual outro? Tabernáculo, tá? Tabernáculo também eles fazem, até hoje, tá, gente? Até hoje eles comemoram a festa do tabernáculo também. Tudo bem? Agora, a Páscoa, né, que chama Pêssar, né, em hebraico, é celebrada pelos judeus, não é isso? Comemora o que, gente, a Páscoa? Pêssar. A Final de libertação Oi? a libertação do povo hebreu do Egito. A última praga, muito bem. Gente, é importante isso, olha só. Por que é importante? Será que a igreja deveria comemorar festas bíblicas? Né? Para voltar aos costumes judaicos. Não. A gente tem que comemorar, a gente tem que fazer as festas para passar para o povo o que significa, né, a Páscoa. Né? Esquecer um pouco do chocolate, do ovo, né? Não tem nada contra, né? Virou uma tradição, é claro, mundial, mas a gente tem que comemorar a Páscoa de forma certa para a gente lembrar, opa, peraí, nós somos livres da praga do Egito, né? No caso aqui nós somos livres da praga do Egito, do mundo, no caso nosso, né? Tá certo? O que resultou, né, no livramento de Israel, tá certo? E esse jantar da Páscoa, ele tinha 3 elementos, não é isso? Simbólicos, que eram usados como alimento. Quais eram os elementos simbólicos que eram usados na Páscoa? Quais os 3 elementos? Pão asmo. O que é pão asmo? Vamos lá. Sem fermento, lembra? O Deus falou assim, ó, é sem fermento, tá? Por quê? Vocês vão partir rápido do Egito. Tem que ser rápido, então não pode ter fermento. Não pode fermentar, não. Pastor, eu vi na minha Bíblia, tinha um vocabulário, sabe? Aí estava escrito que fermento também é sinônimo de pecado. Também, tá? Quando Jesus, para ele, citou o caso né, dos fariseus que tem, né, o que eles falam, tem fermento, quer dizer, cuidado porque tem sutileza, né, maldade, né, tem malícia, então fermenta nesse sentido também. Do contexto. Tá? Então é nesse sentido, de malícia mesmo. Os fariseus eram muito maliciosos. Tá? Aliás, hoje não tem mais isso, a gente não vê. Né? Você não vê, não, né? Só, é o que mais tem, né, gente? Cheio de fariseu por aí. Pães asmos, então. Outro que vocês falaram aí, vocês falaram? Pães asmos, o que mais? Ervas amargas. Ervas amargas. Por que ervas amargas, gente? Eles nunca esqueceram Já do nunca- que chamaram tudo que eles passaram, né? Exatamente, a amargura que eles passaram, né, de 430 anos é muito tempo. Tá? E, finalmente, o que mais? Cordeiro. O cordeiro, né? Imaculado. O que é um cordeiro imaculado? Imaculado. Sem defeito. Sem defeito. Jesus, né? Ele foi o cordeiro imaculado, e sem defeito, né? No caso, o cordeiro na época do Antigo Testamento era sem defeito físico. Jesus, né, não tinha defeito físico, é claro, mas ele não tinha pecado, no caso aqui, imaculado no sentido de não ter pecado. Tá? E no nosso caso é claro. Então é importante a Páscoa para nós nesse sentido, de entendermos o significado de cada um desses elementos. Beleza? E também, gente, a festa das primícias, né, que relembrava, né, ou celebrava o início da colheita do trigo em Israel, não é isso? Celebrava a colheita, né? Aliás, até hoje Israel faz isso, tá? A oferta peculiar dessa festa era o quê? 2 pães movidos, tá? Fermentados, aí são pães movidos, que aí é fermentado, representava os pecados do povo, que aí o pão era fermentado por isso, para representar o pecado do povo, tá? E 2 cordeiros, então 2 pães movidos e 2 cordeiros, ok? Para a expiação dos pecados, ok? Agora eu pergunto, quanto tempo após a Páscoa iniciava-se a festa das primícias? 50 dias. 50 dias após a Páscoa, tá? Como eu falei, a festa Pentecostes ou festa das primícias, 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa vinha a festa das primícias, tá?
Tudo bem? Tudo bem, gente? Bem, E o nome hebreu, né, ou Abiú, nome hebreu, tá, gente? Hebreu chama ou Abiú, tá? Como diziam os egípcios, chamavam os hebreus de Abiú, tá? Abiú. Vem da raiz, né, avar, né, significa passar, atravessar, os hebreus vão atravessar, né? O Abraão, na nossa linguagem hoje seria cigano, tá? Vão passar, vão atravessar, vão andar, né? Ou filosoficamente, né? Se a gente for no campo da filosofia, seria sem pátria. Abraão não tinha uma pátria, ele ia peregrinar na terra de Israel, tá? Porque os israelitas, né, por um tempo levaram uma vida nômade, não é isso? Né? O Abraão levou essa vida nômade, tá? Então, qual que é vamos dizer assim, qual que é o personagem bíblico, então, que deu origem ao povo hebreu? Acabei de falar, né? Abraão, certo? Abraão era um caldeu, lembra? Que ele saiu de Ur dos caldeus? Sim. Ele é caldeu, tá? Do qual, né? Aí nasceu de Abraão, Isaac, Jacó e tal, né? Mas as 12 tribos. Então, assim, é interessante isso aqui para mostrar, tá? Que Abraão, ele saiu de Ur dos caldeus, porque os caldeus também eram semitas, descendentes de Sem, lembra? Sem. Tudo bem, gente? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, né? Depois do intervalo a gente faz a prova, tá? Acabou já? Tá com Respeitando revisão? os 45 minutos. Você vê que acabou.